Feliz sábado, meus amigos. Muito bom ter vocês mais uma vez aqui para a gente revisar a lição da Escola Sabatina. Lembrando que nosso grupo Entre Amigos aqui, o objetivo principal é estarmos entre amigos com Cristo, discutindo a palavra de Deus, aprendendo mais, num ambiente que é um ambiente seguro, onde a gente pode se expressar, tirar nossas dúvidas e aprender junto, né? Então, hoje temos aqui um painel todo especial de amigos, vocês já conhecem algum deles. Vou apresentar, começando do começo da lição para o fim. Nós vamos ter o pastor Enilson, Luana Garcia, o Pitu, Rubem Aguilar, a Rose Rodrigues e o Rony, que vai passar a lição da quinta-feira. Então, vamos fazer uma oração para a gente começar o estudo da nossa lição. Querido Senhor, obrigado por mais uma vez nos colocar diante da cruz para estudarmos a sua lição. Obrigado por colocar no nosso coração o desejo de te conhecer mais e a vontade de compartilhar um com o outro que a gente aprendeu. Nós pedimos que o seu Santo Espírito abra o nosso coração, nossa mente, para que o Senhor possa revelar para nós as verdades que o Senhor tem para nós colocadas hoje no seu coração e na Bíblia. Nos guia e que a gente possa tirar as distrações do lado, que possa ser uma conversa saudável, inspirada por Ti e que possamos crescer cada vez mais em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então a lição dessa semana interessantíssima, né? Fala sobre por que a interpretação é necessária, né? Então, até agora, no nosso trimestre, estudamos o que é a Bíblia, estudamos um pouco de como interpretar. Semana passada falamos sobre a sola escritura, e agora estamos falando sobre por que a interpretação é necessária. É um ponto interessante, porque a Bíblia foi traduzida. Por que não pegarmos a Bíblia e só lermos, né? Lemos palavra por palavra, e isso vai fazer com que a gente entenda, né? Então, na semana passada e retrasada, nós acabamos discutindo e descobrindo que tem a questão da razão, que muitas vezes entra no meio da gente ser atingido e impressionado pelo Espírito Santo, a cultura, estudamos também a tradição e as experiências. São coisas importantes para nosso estudo da Bíblia, mas às vezes elas atrapalham na nossa interpretação. Hoje nós vamos estudar por que a interpretação em si é necessária, né? Então eu gostaria de ler com vocês o verso-chave dessa semana. Eu vou ler na tradução da Nova Versão Internacional. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, existe o componente, o órgão da fé, que é essencial para interpretarmos a Bíblia. E, em primeiro lugar, é uma coisa que a gente não pensa, né? Mas é o fato de que precisamos primeiro crer que Deus existe. É uma coisa que para nós cristãos é normal, é corriqueira, mas é um ato de fé. Você abrir um livro e achar que um ser divino se comunicou com você, né? Essa é a primeira coisa, né? E segundo, nós precisamos acreditar que Deus vai recompensar a gente por buscarmos. Essa recompensa, ela não é uma recompensa segundo os padrões humanos, é uma recompensa segundo os padrões de Deus. Porque Jesus morreu numa cruz. Essa foi a recompensa que Jesus teve por fazer a vontade de Deus. Então é uma coisa um pouco diferente do que estamos acostumados. Eu queria ler com vocês mais um texto, antes de passar para a lição de domingo com o Nilson, que é 1 Coríntios 2:12. 1 Coríntios 2:12. E diz assim na versão Nova Internacional: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, eu lembrei desse verso ao estudar essa lição, porque sem o Espírito Santo não é possível interpretar as Escrituras. Você vai ler, você pode ser uma pessoa inteligentíssima, você pode ser um PhD, você pode ser um cientista, você pode ser um executivo, como eu tenho amigos que são todas essas coisas e são ateus. Eles abrem a Bíblia e a Bíblia não faz o menor sentido. Aí você vê uma pessoa que é semi-analfabeta, uma pessoa super simples, que ela abre a Bíblia e a Bíblia transforma a vida dela. Mas essa pessoa que é simples, que recebe essa transformação, é porque ela tem o Espírito de Deus. Então, para mim, a interpretação ela é necessária porque nós somos carnais, nós somos afastados de Deus desde o Jardim do Éden. Então, nós precisamos, antes de mais nada, dessa religação através do Espírito, para que ele ajude a gente a interpretar a Bíblia de acordo com a nossa realidade. Então, agora a gente vai revisar na semana quais componentes que são importantes para nós termos em mente que acabam atrapalhando ou, às vezes, se a gente não toma cuidado, eles acabam dificultando a nossa interpretação da Bíblia, né?
Então, tem as pressuposições, que é a nossa bagagem cultural, e daí tem as traduções, as interpretações, que podem também nos atrapalhar, tem a cultura, tem uma coisa importantíssima, a nossa natureza pecaminosa, e esses componentes vão ser os que a gente vai usar agora para entender e discutir por que a interpretação é algo importante para o estudo da Bíblia e o crescimento do cristão. Então, agora eu quero passar para o Enilson, ele vai revisar a lição de domingo, que fala exatamente sobre as pressuposições que nós trazemos ao estudar a Bíblia e como reverter isso aí. Obrigado, João. Feliz sábado para todos que estão vendo isso. É interessante essa parte do estudo da Bíblia, uma parte que me tocou aqui, a parte das pressuposições. E o texto bíblico mencionado aqui nessa parte de domingo é muito interessante. Vocês lembram do episódio em que Cristo entrou na sala onde estavam os discípulos, no aposento alto, onde estavam os discípulos, e se apresentou para eles, e eles estavam vendo a Cristo, mas não estavam acreditando no que estavam vendo. Tá? A ponto de que Cristo disse, olha aqui, olha, tá vendo aqui as marcas das minhas mãos? Põe o dedo aqui do lado, vem aqui, olha aqui do lado. Mesmo assim, eles ainda não estavam entendendo ou compreendendo. Aí Jesus disse, vocês têm alguma coisa para comer? Porque um espírito não come. Então, haviam certas pressuposições que os discípulos que andaram com Cristo carregavam com eles, uma bagagem que eles tinham, que estava se interpondo entre o que Cristo estava apresentando para eles e o que eles estavam entendendo. Sabe, às vezes essa bagagem se coloca entre o que a Bíblia está dizendo, o que a palavra está dizendo e o que nós estamos entendendo. Por isso é muito importante, como foi mencionado no começo, sempre que a gente abrir a Bíblia para estudar, é necessário orar pela ajuda do Espírito Santo. Agora, a serva de Deus, né, Ellen White, ela menciona que o Espírito Santo nos abre a mente, nos ajuda a entender, mas existe também o trabalho dos anjos ministradores. Os anjos ministradores são aqueles que vêm e procuram nos ajudar também a entender aquilo que a gente está lendo. Então, na realidade, a parte de pressuposições, a pergunta seria, quando eu abro a Bíblia, como é que eu chego a esse estudo? Eu vou à Bíblia para procurar provas para o que eu já penso que tem que ser, ou eu vou à Bíblia para estudar ou para aprender algo que Deus quer me ensinar? Nesse ponto, quando eu vou à Bíblia para aprender aquilo que Deus quer me ensinar, algumas das minhas pressuposições precisam ser colocadas de lado. Isso é difícil. Isso é difícil porque a pressuposição é parte da minha experiência, é parte da minha bagagem, aquilo que eu aprendi. Eu vim de um lar em que meu pai era pastor, minha mãe era professora em escola adventista. Vocês podem imaginar a quantidade de bagagem que eu recebi que eu nem sabia que estava recebendo. Hoje eu tenho que lidar com essa bagagem e algumas coisas que eu aprendi lá atrás, hoje eu já não posso usar, mas eu não posso passar para os meus filhos, para minhas filhas isso aí. Porque era parte de uma bagagem que hoje eu entendo diferente e não na realidade não é que não creio, mas vejo de maneira distinta depois de estudar, depois de ir à Bíblia e tudo mais. Então, quando eu vou à Bíblia com pressuposições é muito difícil. Convicções, vocês se lembram das experiências entre os fariseus e Cristo? Cristo apresentou aos fariseus tantas provas de que ele era o Salvador, de que ele era o Filho de Deus, etc. O que aconteceu? A maioria dos fariseus entendeu isso aí, mas não chegou a aceitar, porque não se encaixava com as pressuposições que eles tinham. Tá certo? Então, são coisas interessantes que a gente precisa levar em consideração quando vamos estudar a Bíblia. Agora, todo estudo da Bíblia é uma interpretação, pessoal. Não existe outra maneira. E é assim que Deus quer que seja. A mesma passagem que você lê, que eu leio, nós podemos tirar dessas passagens visões diferentes. E aí, quando a gente senta para discutir, para conversar, a gente aprende mais um com o outro, da mesma passagem.
Por quê? Porque eu olho com uma bagagem diferente da sua. Entende? Algumas coisas que vai me tocar não faz sentido tanto para você, mas quando eu apresento o meu ponto de vista, sim, faz sentido. Por isso, essa é a beleza do estudo da Bíblia, e que leva em consideração a bagagem, as coisas que nós temos conosco quando a gente vai estudar. Aqui no auxiliar da lição tem um ponto muito, muito interessante que eu gostaria de mencionar para vocês, que fala sobre a parte do comentário aqui, que fala sobre as pressuposições e cosmovisões. Muito interessante. Como é que eu vejo esse esquema todo bíblico, né? Dentro de um contexto da minha sociedade, da minha cultura e tudo mais. Assim, toda pessoa possui uma série de crenças que pressupõem consciente ou inconsciente, ou conscientemente. Né? Eu venho a estudar a Bíblia, algumas coisas eu estou consciente, ok, eu entendo, eu aceito isso. Outras coisas eu venho para o estudo da Bíblia, estão comigo, mas eu não tenho, às vezes, nem a consciência de que elas estão comigo. Aí, então, vem assim, o ponto em que eles chamam, que o autor aqui chama de cosmovisão. Ou seja, nossa visão de mundo determina o que é ou não importante para nós. Então, quando eu venho à Bíblia, eu tenho um certo grupo de coisas que são importantes para mim. E eu quero usar. E que eu quero aprender. Coisas que talvez para você não seja tão importante, mas para mim são. Então, é desse ponto de vista. Por exemplo, eu gosto muito do estudo das profecias. Eu tenho amigos que gostam do estudo das genealogias. Eu olho isso aí e falo, gente, eu sei que são extremamente importantes, mas não me atraem tanto quanto o estudo de profecias. Mas não importa, podemos nos juntar e conversar sobre isso e ver que existe uma conexão. Isso tem que ver com a cosmovisão, ok? A visão de um mundo é composta de crenças e respostas a perguntas nessas áreas e é influenciada pelos pais, pela educação, pelos amigos e experiências, pela mídia, pela cultura e pela religião. Veja a quantidade de componentes que traz tudo isso para nós, no caso da questão das pressuposições. Assim que, quando a gente estuda a Bíblia, sabendo que a gente vem com pressuposições, é muito importante entregar essas pressuposições nas mãos do Espírito Santo, para que ele nos ajude a saber quais podemos usar, quais devemos deixar de lado, para que Deus possa falar com a gente através do estudo das Escrituras. Obrigado, Denilson. Alguém tem algum comentário? Eu tenho uma perguntinha aqui, mas se alguém tiver algum comentário, pode fazer agora. Eu queria falar que essa lição me lembrou um pouco de uma experiência de uma amiga minha de adolescência. Por algum motivo, ela era da igreja adventista, mas por algum motivo ela conheceu uma pessoa e essa pessoa, dizendo que estava guiando ela nos caminhos de Deus para chegar mais próxima, ensinou para ela que quando a gente lê a Bíblia, Deus vai iluminar você de uma maneira que as palavras vão ser grifadas e aí você vai receber uma mensagem toda especial da Bíblia. E eu fiquei pensando como são as artimanhas do inimigo, porque a mesma Bíblia que foi inspirada por Deus e que Deus usa para ensinar a gente o caminho da salvação, o inimigo, de maneira tão astuta, também ensina pessoas a usarem a mesma Bíblia para se perderem. Então, de novo, como que é importante a gente se submeter e colocar a nossa mente à disposição de Deus na hora que a gente abre a Bíblia. Pedir para Ele orientação e pedir para Ele que Ele fale a nossa mente, que a gente está disposto a receber a mensagem dele. E estão aí para nos enganar também. Com certeza. Eu acho que até no nosso próprio estudo, né? A lição, tem um comentário da lição dizendo sobre leitura seletiva, né? Que é você ler só o que você quer ler, né? Então, você pega, por exemplo, os discípulos, eles liam só os textos do Messias como um rei poderoso,
que ia dominar os romanos e tal, né? Mas eles esqueceram dos outros textos de profecia, Isaías 53, que ele ia sofrer, que ele ia ser rejeitado. Então, cada um de nós, se a gente não tomar cuidado, a gente escolhe só os textos que a gente quer, né? E por isso que eu acho que eu gostei muito que o Nilson falou que a gente tem que ler a Bíblia em comunidade, né? Porque aí cada um de nós tem uma perspectiva diferente, um corrige o outro. E eu acho que o perigo é quando está todo mundo concordando. Se tem muita unanimidade, quer dizer que a gente não está lendo a Bíblia de uma maneira séria. A gente às vezes olha para Jesus discutindo com os fariseus e tal, como uma coisa ruim, mas na realidade é esse tipo de discussão que deve se haver, né? Lógico que muitas vezes os fariseus estavam fazendo isso para encurralar Jesus, mas no nosso caso, daqui e de quando a gente estudava na igreja, pessoalmente, é para criar uma verdade presente, né? E um texto que a Rose, que é enfermeira, vai ver, eu que trabalho com a área de informática vou ver outro, o Enilson é professor, e assim a gente vai montando toda a nossa verdade presente, né? Interpretando a Bíblia de acordo com a nossa realidade. Muito bom. Obrigado, Enilson. Obrigado, Rose, pelo comentário. Agora nós vamos passar para a Luana. Ela vai falar das traduções e das interpretações. Qual que é essa dinâmica e como que a gente tem que prestar atenção nas interpretações e nas traduções. Oi, gente. Estou feliz de voltar aqui nesse sábado. Feliz sábado para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. Novamente, muito honrada de fazer parte desse grupo e de poder estudar entre amigos. Então, como o João falou, eu estou com a parte das traduções e interpretações e achei muito interessante esse texto. Como a gente falou na semana passada, a Bíblia não foi escrita na nossa língua, não foi escrita em português ou em inglês, pelo contrário, ela foi escrita em línguas muito antigas. E, inclusive, por exemplo, né, a gente sabe que foi escrita no hebraico, no aramaico e o Novo Testamento no grego koiné. Inclusive, o aramaico é uma língua morta, ela nem é mais falada nos nossos dias. Então, assim, a menos que a pessoa fale essas línguas, como que tem acesso à informação da Bíblia? Né? Por causa dessas linguagens serem tão antigas e tão fora da nossa realidade, da nossa interpretação, da nossa vivência, precisou haver a tradução, né? E a tradução, às vezes, também requer um pouco de interpretação, especialmente quando a gente está falando de uma palavra que a tradução literal não vai transmitir a mensagem que era pretendida, ou quando a palavra não tem um equivalente na língua que você está traduzindo. Então, é um trabalho muito minucioso que o tradutor tem que ter de ler, de interpretar e de transmitir da maneira mais fiel possível. E a nossa lição trouxe para a gente que o nome dessa prática, dessa arte, né, de fazer essa tradução cuidadosa da mensagem bíblica, se chama hermenêutica. E um pouquinho da origem dessa palavra vem do deus grego Hermes, que era considerado na mitologia grega um emissário dos deuses, um mensageiro dos deuses. Então ele era aquela pessoa responsável por traduzir as mensagens divinas dos deuses para linguagem humana. E aí se criou a palavra hermenêutica, porque esse é realmente o objetivo da hermenêutica, né? Transmitir o significado do texto bíblico. Ele foi uma palavra cunhada especificamente para o sentido bíblico, mas hoje ela é usada em outras áreas, como jurídicas e outras áreas. Mas ela tem esse papel, né, de transmitir o significado dos textos bíblicos com precisão, para que a gente hoje possa ler e aplicar na nossa vida. Então, eu queria ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 7 ao verso 10, que diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outros, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outra, a capacidade de interpretá-las.
Então, assim como foi falado anteriormente pelo Enilson, que às vezes uma pessoa vai gostar mais de profecia, outra mais de genealogia, a nossa bagagem, né, nossas pressuposições vão trazer essas preferências para a gente, mas também tem a questão dos dons, né? Que algumas pessoas têm mais facilidade para umas coisas, mais para outros, para outras coisas. E aqui fica bem claro para a gente que o interpretar línguas também é um dom de Deus. Então, eu acredito assim que a interpretação e a tradução é um dom e foi um chamado também que Deus fez para algumas pessoas, porque a tarefa da tradução, ela não é uma tarefa simples, ela tem uma responsabilidade muito grande quando se trata da Bíblia e se trata de matérias de salvação, questões de salvação, né? Porque o tradutor ele não tem o direito de mudar o pensamento do autor. Ele tem que passar da forma mais fiel aquilo que está escrito. E é graças a essas traduções que hoje a gente pode ter o conhecimento que nos leva à salvação. Então, a tradução, ela teve um papel incrível para que hoje você e eu pudéssemos conhecer o que a gente conhece da Bíblia e pudéssemos ter acesso, porque a gente sabe que não foi sempre assim, né? Durante muito tempo, a Bíblia foi um livro velado, seleto, para um grupo seleto de pessoas. Mas o mesmo Espírito que um dia inspirou os escritores, ele também capacitou outras pessoas para fazerem essa mensagem ser acessível para nós hoje. E essa prática de tradução, ela não é uma coisa... A gente pode pensar assim que é uma coisa moderna, né? Uma ideia moderna que acontece nos nossos dias, mas na verdade a prática da tradução da Bíblia especificamente já acontece há muito tempo. Acho que a mais antiga que a gente conhece é a Septuaginta. Depois dela teve também a Vulgata latina, que era inclusive usada pelos padres, pela Igreja Católica, que celebrava suas missas em latim, então eles usavam aquela Bíblia. Mas, assim, só eles entendiam e só eles interpretavam para transmitir o conhecimento para as pessoas. Então, Deus chamou pessoas, levantou pessoas e chamou pessoas para traduzirem a Bíblia para que ela fosse acessível para pessoas normais, pessoas leigas como eu e vocês que podem estar assistindo, né? E graças a Deus, ele levantou pessoas como, por exemplo, Martim Lutero, Wycliffe, que foram pessoas que, graças ao trabalho deles, hoje a gente tem, né, acesso. Naquela época que era muito difícil, eles se deram a esse serviço para a humanidade, né, de poder traduzir a Bíblia para que todos nós tivéssemos acesso. E uma coisa assim que eu acho muito incrível, que para mim é um testemunho assim de como a Bíblia ela é realmente um livro divino, inspirado e tem uma mensagem especial, é o cuidado que Deus teve com essa mensagem, né, de ter inspirado. E mesmo que a Bíblia tenha sido um livro tão perseguido ou tão reprimido, escondido, foi queimada, foi proibida, as pessoas não podiam ter ele, se tivessem, corriam até risco de vida. E assim, Deus protegeu tanto essa mensagem que ele né, inspirou pessoas a escrever, protegeu ela no tempo da Idade Média, e ela chegou para a gente uma mensagem que ainda é bem pura. A gente consegue ter o conhecimento que eles escreveram lá no começo. Para mim, esse é mais um testemunho de que a Bíblia é, sim, um livro inspirado, um livro divino. E mesmo com toda essa perseguição, ela hoje é o livro mais traduzido do mundo inteiro, mais vendido do mundo inteiro. Já foi traduzida para mais de 670 línguas, só a parte do Novo Testamento para mais de 1.500 línguas, apesar de todos os ataques que ela sofreu. Então, para mim, isso é um grande testemunho de que a Bíblia é um livro realmente divino e tem uma mensagem muito especial que Deus preservou durante toda a história para que chegasse nas nossas mãos hoje. E nós somos muito gratos, então, ao serviço dos tradutores e intérpretes da Bíblia. Obrigado, Luana. Uma coisa que eu acho que é importante falar, principalmente para as pessoas que só falam português, né?
é que mesmo você não tendo acesso ao inglês ou ao espanhol, como muitos de nós falamos, o suficiente para a salvação, você consegue achar mesmo que uma tradução traduza de um jeito ou de outro, né? Se você pensar na época de Jesus, de Paulo, o índice de analfabetismo era tremendo. Então, não era nem só a tradução, as pessoas não sabiam ler. Eu imagino que deve ser 90% das pessoas eram analfabetas. Inclusive, na Bíblia, a gente vê Paulo falando, leia a carta em voz alta para as pessoas. No livro de Apocalipse fala, abençoado é o que lê e os que ouvem, né? Então, eu acho que Deus, na sua sabedoria, ele colocou as coisas de uma maneira simples, que você não precisa saber hebraico, grego, para você ser salvo, né? O básico, uma criança entende, né? A história do Jardim do Éden, a história da queda do homem, a necessidade de um Salvador. Obviamente, se você consegue entender no original, como nós que falamos inglês aqui, todos sabemos que quando você consegue, por exemplo, ler Ellen White no inglês, você entende alguns nuances dela que você não entenderia em português. Mas aí você já está indo num nível muito sofisticado que eu acho que não vai afetar na questão da sua salvação ou de conhecer o básico de Deus, né? Mas uma coisa que você, inclusive, comentou numa outra lição que eu achei interessante é que, se possível, mesmo em português, use várias versões, né? Porque aí você vai entender a coisa de ângulos diferentes e você vai ver, né, outras formas de se traduzir, né? Nós que estamos morando nos Estados Unidos, não sei se vocês já tentaram traduzir a palavra saudade, é difícil, né? Ou traduzir background para português, né? São palavras que você até consegue traduzir, mas você tem que dar uma volta no quarteirão, né? Então, eu acho que o importante é saber que Deus inspirou os tradutores. Eu não sei se foi da mesma maneira que ele inspirou quem recebeu a revelação, né? Mas eu acredito que foram inspirados, né? Da mesma forma. Obrigado, Luana. E como sempre, sua participação bem detalhada, a gente gosta muito de ter você com a gente. Muito obrigado. Agora vamos passar para a lição de cultura, Bíblia e cultura. O Pitu vai revisar com a gente o impacto que a cultura tem na nossa interpretação da Bíblia. Olá a todos, feliz sábado. A Bíblia é cultura. E eu queria começar com uma pergunta. Você acha que a cultura pode influenciar a maneira que a gente interpreta a Bíblia? Ou ainda, será que pode influenciar a maneira que a gente vê a Bíblia ou prega a Bíblia? Então, todos veem a Bíblia do prisma da sua própria cultura. Uns podem ser um pouco mais literal, outros podem ser um pouco mais autoritário, mas cada um vai ler a Bíblia conforme a sua cultura, né? Além do mais, a Bíblia também foi escrita por homens, seres humanos, que viveram ao longo de muitos anos e influenciados pela cultura da época. E, além disso, cada um deles era bem diferente do outro. Então, para ajudar a entender a Bíblia e compreender melhor, é importante que a gente conheça a nossa cultura, como a cultura da Bíblia também. Então, por exemplo, como isso pode nos ajudar? Queria dar o exemplo de Jó. A gente conhece a história dele, que Satanás e Deus tiveram lá uma conversa, e Jó foi o escolhido, perdeu tudo, ficou doente, perdeu os filhos e tudo mais. E naquela época, era costume de que quando uma pessoa sofresse uma calamidade dessa, é porque talvez tivesse pecado, ou tivesse cometido um pecado grande. E aí os amigos dele, tentando confortar Jó, vieram lá falar com ele, e querendo dizer, né, pô, você tem que pedir perdão por seus pecados, mas a gente sabe que isso não é o que aconteceu. E também, do outro lado, de pregando, queria dar o exemplo de Martinho Lutero. Quando ele escreveu as teses naquela época, 1500 e pouco, ele compôs o hino e escreveu o hino Castelo Forte. E a gente sabe que a Igreja Católica tem os seus hinos, né, as suas músicas são quase meio monótonas, né, monotônicas, e de ritmo bem certinho, quase não tem ritmo. E ele vai e compôs a música Castelo Forte, que ela é bem melódica, e ela também é extremamente rítmica. E dizem os estudiosos que ele fez isso para se assimilar com a música da época, cultural da época, para que, vamos dizer, o povão pudesse, então, ouvir a mensagem através dessa música.
Paulo também utilizou, né, da cultura e do conhecimento que ele tinha quando ele foi na Grécia. Eu fico imaginando Paulo, né, indo para lá, gregos, né, os filósofos, Platão, Sócrates, assim por diante. Então, eu imagino que era todo mundo super inteligente e tal. Aí ele vai lá e vai pregar sobre um Deus por um povo que tem dezenas de deuses, né, um Deus para cada coisa. Só que o conhecimento dele, do povo e da cultura grega, ele pôde ir abordar e falar sobre aquele Deus desconhecido e dizer que esse Deus desconhecido é um Deus que é o que a gente acredita. E o povo, né, quis ouvir mais que isso também. Mas agora daí gera outra pergunta. E aquela pessoa que talvez é um pouco mais simples, que talvez não entenda muito sobre cultura, tanto moderna, ainda mais a cultura mais antiga, né? Como é que vai complicar entender a Bíblia? E nisso eu gosto de um texto do João Calvino, onde ele diz: o verdadeiro significado das Escrituras é aquele que é natural e óbvio. Porque a gente sabe que a Bíblia, por ser verdadeira, ela se complementa e ela se explica. A gente tem que estar aberto, então, né, para levar em consideração esse lado histórico e o lado moderno, mesmo que talvez para a gente nessa cultura não faça tanto sentido. A Bíblia também ela tem que fazer sentido, mesmo que ela sendo escrita por diversos tipos de cultura, influenciados por diversos tipos de cultura, né? Por exemplo, o judaísmo, o grego-romano, do Oriente Próximo e assim por diante. E tem que fazer sentido para as culturas de hoje em dia, por exemplo, a cultura ocidental, a nossa cultura, a cultura marxista, ou até o budista ou islâmica, tem que fazer sentido para tudo isso. Né? Por exemplo, Paulo, ele fala sobre a mulher na igreja, né? Que tem que usar véu, tem que ficar em silêncio e assim por diante. E a gente tem que tomar cuidado, porque aí pode gerar extremos. Um grupo onde vai daí dizer que não, a gente não vai ignorar totalmente as escrituras de Paulo, porque ele se expressa dessa maneira, ou um outro que vai continuar com essa prática hoje em dia, né, e fazer as mulheres continuar usando o véu e ficar em silêncio nas igrejas. Teve um estudo também que fizeram utilizando a parábola do filho pródigo. Bem interessante. Então, aqui nos Estados Unidos, pegaram 100 americanos, pediram para eles lerem a parábola e recontar a parábola. E somente 6 dos 100 mencionaram que o filho pródigo passou fome, né, que ele estava faminto. Fizeram o mesmo estudo na Rússia e 42 dos 50 mencionaram que ele passou fome. E isso provavelmente devido ao fato de que na Segunda Guerra Mundial, a Rússia passou por muita necessidade, passou por muita fome. A cultura moderna também influencia bastante da forma como a gente estuda a Bíblia. E a gente tem que tomar certo cuidado. Por exemplo, a nossa cultura, a cultura ocidental, a cultura oeste, né, onde a gente vive, ela é bastante centrada no eu. E acredito que a gente já participou de vários estudos bíblicos onde a gente pergunta, e é normal, né? O que você entende desse versículo bíblico? Ou o que significa isso para você? E nada demais, porque é louvável a gente saber e querer entender o que a pessoa está falando, né? Só que isso pode levar o indivíduo a ser o ponto inicial da interpretação e o centro do significado desse texto bíblico. Né? E quando eu faço eu ser o centro, né, da minha pesquisa e do significado da Bíblia, eu acabo só buscando aquilo que faz sentido para mim e muitas vezes acabo deixando grandes partes da Bíblia e, como um todo, acabo perdendo esse conselho global de Deus, que é a Bíblia. E, além disso, essa abordagem do eu, né, pode confundir a aplicação com o significado. Porque eu não sou o foco do significado, Deus é o foco do significado. E eu gosto também do texto de Atos 17, 26, onde Paulo diz o seguinte, né, que Deus fez todos nós a partir de um só. Na tradução em inglês, fala from one blood, né, de um sangue. E isso, para mim, é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que a gente é bem diferente, somos todos culturalmente bem diferentes, somos um. Amém. Obrigado, Pitu. Muitas informações aí para a gente digerir. Alguém tem algum comentário? Eu tenho algumas coisas para falar aqui, mas quero abrir para a galera, se alguém tiver algum comentário. Uma coisinha simples aqui.
Para mim sempre foi fascinante pensar como é que um livro como a Bíblia pôde passar por tantas gerações, especialmente o período da Idade Média, em que o objetivo principal era destruí-la completamente. E esse livro sobreviveu tudo isso e chegou até nós, e houve, claro, no começo do século XVIII, no final do século XVIII, houve uma explosão de traduções. Como é que um livro conseguiu sobreviver tudo isso quando a intenção era exterminá-lo e tudo era queimado e tudo mais? Eu vejo nisso aí a mão de Deus, não pode ser outra coisa. Ele protegeu a sua palavra porque ela precisava chegar até nós nesse momento, especialmente nesse momento da história em que nós estamos vivendo. Graças a Deus e podemos por isso ter certeza de que é a palavra inspirada e que Deus tem um cuidado super especial com ela. Tem coisas que transcendem a cultura, né? Inclusive nesse texto que o Pitu leu sobre Paulo em Atenas, na hora que ele finalmente fala sobre a ressurreição dos mortos, é aí que eles abrem o olho, né? E aí que alguns zombam, outros falam, não, queremos ouvir mais. E a morte é uma coisa que transcende a cultura, né? E nesse ponto eu acho que o Nilson está falando é muito interessante. Pitu, uma coisa que eu gostei que você falou é a questão do eu como ponto de estudo da Bíblia, né? Em vez de ser as escrituras, né? Na semana passada ou na retrasada, eu não me lembro, mas o Dalton e a Ellen falaram sobre que a gente tem que basear a nossa interpretação da Bíblia no assim diz o Senhor e não no eu acho, né? E é bem difícil, né? Porque a gente é empowered, né? Na nossa cultura, a gente tem traduções, a gente tem comentários, a gente tem livros, né? Então tem partes boas, né, da nossa cultura, mas realmente a gente tem que ter a humildade de deixar a Bíblia ler a gente, né, em vez da gente ler a Bíblia, né. Eu achei fascinante. Um desafio que eu queria colocar para a gente aqui é o seguinte, com relação à cultura. Jesus nos fala para ser o sal da terra, mas nos fala para ser a luz do mundo, né? Então a luz do mundo é no topo da montanha, né? Então é meio como se você tivesse passando a sua influência, né, para as pessoas, né? E você precisa ter uma certa separação. Você tem que ser isolado o suficiente para você não se contaminar com a cultura. Mas por outro lado, Jesus fala para a gente ser o sal da terra, né? E o sal da terra é o quê? Não tem como você salgar o alimento se o sal não sair do saleiro e entrar no alimento, né? Então esses dois extremos, eu acho que é a dificuldade do cristão, é o nosso desafio hoje, né? Como ser a luz do mundo e o sal da terra. Queria saber se vocês têm alguma coisa para falar com relação a esses dois extremos. O que vocês acham? Luana? Na verdade, eu tinha um comentário para fazer que não estava indo nessa linha que o João estava falando, mas assim, uma coisa que eu achei muito interessante é que a Bíblia, ela é um livro cultural, totalmente cultural. A gente aprende muito sobre as culturas orientais, né? Foi até uma coisa que a gente falou na semana passada. Ela foi escrita numa mentalidade, eu acho que eu falei ocidental agora, mas eu quis dizer oriental. Ela foi escrita numa mentalidade totalmente oriental e às vezes pra gente uma coisa que eles faziam naquela época não faz muito sentido. E algumas coisas que me chamaram a atenção, por exemplo, eu estava, né, estudando para essa lição, vi alguns comentários e uma coisa que eu vi que eu achei muito interessante, por exemplo, costumes da época, que, por exemplo, hoje, na nossa época, e acredito que isso seja global, não só aqui no Ocidente, mas, assim, nós temos o costume de chegar na casa de uma pessoa e antes de comer, lavar as mãos, né? E naquela época, o costume era chegar na casa da pessoa e porque você veio caminhando no caminho com sandálias e é um lugar árido, onde tem muito pó, desértico, as pessoas tinham o costume de chegar na casa das pessoas e lavar os pés, né? Então, assim, algumas diversidades de cultura, coisas que, quando você lê, por exemplo, lá na história de Abraão, que ele fez
uma promessa para o servo dele e o servo dele colocou a mão embaixo da coxa dele, aquilo na época deles, na mentalidade deles, era uma comprovação de que ele estava dando a palavra dele, de que ele ia cumprir realmente o que ele estava prometendo. E quando você lê, se você não tem esse entendimento, você não conhece essa informação, não faz muito sentido na nossa mentalidade. Mas, assim, é um livro tão rico que ele te ensina, inclusive, essas outras culturas que, né, a gente pode aprender e coisas interessantes que eu acho sempre muito enriquecedor conhecer sobre outras culturas. Eu acho fantástico a gente aprender cada vez mais como era na época deles, né? A gente vai enriquecer nosso entendimento, com certeza. Se eu pudesse resumir a parte do Pitu que eu gostei muito, foi quando ele disse, acho que foi João Calvino, né, que disse que o verdadeiro significado da Bíblia tem que ser natural e óbvio, né? Então, a gente começa a estudar e se empolgar e a gente vai além, além, além. Mas a gente tem que tomar cuidado para não julgar as pessoas que estão no entendimento mais básico, porque é óbvio, né? Tem a cultura, tem a língua, mas o óbvio para a salvação está acessível para todas as pessoas, né? Muito obrigado, Pitu, pela sua explicação, muito boa. Só para não deixar aquela pergunta no ar, né? Sim, obrigado. Pergunta no ar. O ponto que, enquanto a Luana estava falando, eu pensei também nessa questão do sal. Lembra que Cristo disse o seguinte: se o sal perdeu o seu sabor, não presta para nada. Então, tem que entrar lá, mas não pode perder o sabor. Tem que fazer o que Cristo fez. Ele entrava, ele trabalhava com o povo, ele se misturava com todas as classes, mas não havia contaminação. Tá? Ele era o sal da terra, vamos dizer assim. E ele estava sempre salgando as coisas ao invés de ser contaminado. E se a gente segue o exemplo de Cristo, não dá certo, né? E o desafio é achar o equilíbrio, né? É muito fácil se isolar ou muito fácil se envolver demais, né? Muito bem. Pessoal, vamos agora passar para a lição. Vai falar a parte da lição vai falar sobre a nossa natureza pecaminosa e como isso interfere na nossa interpretação da Bíblia, como bagagem, né? Com a Rose. João, a Rose é quinta-feira. A lição de quinta-feira. Você quer falar da quarta primeiro? Eu acho que a gente tem que falar primeiro da quarta, né? Mas podemos recapitular de quarta sozinho, então todos juntos, então, porque eu achei que a gente tinha feito a de quarta-feira com você, mas tudo bem. A gente pode abrir para uma discussão entre todo mundo aqui. E aí na quinta você e o Rony vocês podem dividir, porque eu acho que houve uma confusão aí no agendamento. Mas tudo bem. Eu queria, vamos aproveitar então a oportunidade para fazer uma discussão um pouco mais para todo mundo. Eu tenho uma experiência talvez a Luana um pouco parecida, que eu comecei a estudar a Bíblia quando eu tinha 30 anos, né? Então para mim eu nunca tinha aberto a Bíblia na minha vida e eu achava um livro antigo, importante, mas nunca tinha me tocado, né? Uma das minhas maiores dificuldades foi entender por que eu precisava de um Salvador, por que havia necessidade de salvação. Então eu trouxe essa bagagem para a Bíblia muito, muito fortemente. Para mim, a Bíblia era um livro ético, e toda vez que falava sobre você precisa ser melhor, você precisa nascer de novo, você tem defeitos, eu tinha dificuldade, porque eu gostava de acreditar no que minha mãe e minha avó falavam de mim, né? Que eu era o menininho da vovó e da mamãe, querido, né? Que não erra nunca, que sempre está certo, sabe? E minha família me ama, eles me perdoam e geralmente aumentam as qualidades e diminuem os defeitos, põem embaixo do tapete. Então, a minha dificuldade maior da minha natureza pecaminosa foi essa, entender por que precisamos de um Salvador, né? Então, eu queria abrir para o grupo, de repente, umas 2, 3 pessoas falarem aí um pouquinho sobre quais são as suas dificuldades que você sente da sua natureza pecaminosa que te atrapalham ou te desafiam a estudar a Bíblia. Bom, para mim, é como está mencionado aqui na lição.
Se o pecado afeta toda a nossa existência. Tá? E, por causa disso, ele afeta a maneira como a gente estuda a Bíblia. Como interpretamos a Bíblia. Essa parte é muito importante de entender, porque se a gente entender corretamente, sai toda aquela vontade de supremacia, de saber, eu sei tudo isso aí, eu vou dizer, etc. Se eu sei que eu sou pecador e preciso do Espírito Santo, então eu vou chegar ao estudo da Bíblia com humildade, esperar que o Espírito Santo me mostre aonde é que eu preciso melhorar, como fazer as coisas, etc. E aí, então, eu espero que ele me ajude a entender pessoalmente o ponto em que ele quer que eu entenda. Eu acho que a nossa natureza pecaminosa, ela interfere tanto no nosso entendimento e na nossa chegada à palavra de Deus. Eu, por exemplo, eu gosto de estudar a Bíblia de manhã, de madrugada. Mas na noite que eu vou dormir mais tarde, porque talvez eu vou assistir um pouquinho de televisão, ou porque eu comi mais tarde. Eu tive uma experiência essa semana, que o anjo me acordou às 4h30, e era um dia que eu tinha que trabalhar. Eu falei, mas Senhor, me acorda às 5h30? E era 6 horas, a hora de levantar, e eu levantei, e eu só pude ler minha meditação, e eu fui para o trabalho me sentindo sem a minha couraça, sem a minha defesa. Então, a maneira como a gente come, a maneira como a atividade física que a gente faz, a hora que a gente vai para a cama, os eletrônicos, quanto tempo a gente gasta nos eletrônicos, tudo isso influencia a gente não só na maneira como a gente vai entender o que a gente leu, ou vai até nos impedir de chegar lá. Então, se eu vou estudar a Bíblia com a mente cansada, com a mente preocupada, com o celular tocando do meu lado, tudo isso vai interferir no meu relacionamento e no quanto que eu vou ouvir da voz de Deus ao estudar a Bíblia. Eu queria, pessoal, só levar a gente para Gênesis 3:8, porque eu acho que é aí que é o começo do problema, né? Gênesis 3:8-10. Eu vou ler aqui com vocês. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, como ele andava todos os dias, né? Quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? E Adão respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Quer dizer, desde esse momento em diante, o relacionamento é um relacionamento entre o homem e Deus, que é um relacionamento de, se você não tem o Espírito Santo para te convencer do pecado e Jesus para te perdoar, é um relacionamento de, pelo menos na visão humana, de acusação e de defesa. Porque a partir daí, se a gente começar a ler, todos conhecemos a história, né? Mas Deus começa a perguntar e Adão começa a culpar quem? Começa a culpar a mulher culpa a serpente, né? Então esse jogo de empurra começou no jardim e todos nós, de uma maneira ou de outra, mesmo sendo batizados, convertidos, a gente traz essa bagagem do pecado, da separação, que veio do Jardim do Éden, né? Então, eu acredito que seja só mesmo por Jesus que nos perdoa, mediante a convicção do Espírito Santo, não é? Porque eu vou dizer para vocês, mesmo antes de me batizar, eu sentia um pouco da convicção de que eu estava errado em alguns momentos da minha vida, mas eu não sabia que Jesus era um Deus encarnado que iria me aceitar do jeito que eu era e trabalhar comigo daquele momento em diante. Então, o que você faz? Você se fecha, você arruma desculpa. Pior, você começa a se comparar com outras pessoas. Aí o que acontece? Eu falo, eu não sou tão mal quanto o Pitu, eu não sou tão mal quanto o Rony, eu não sou... E você começa o quê? A se comparar com as pessoas. E é só na hora que você conhece a Jesus que essa convicção do Espírito Santo fica mais forte. Porque aí você fala, eu tenho que me comparar com Jesus, que morreu na cruz, e com o ideal que ele tem para mim
antes de ter caído do Jardim do Éden, né? Então, essa natureza pecaminosa é um problema, porque se não aceitarmos quem nós somos, não tem como o Espírito nos convencer, né? Mas eu acho que começou lá no Jardim do Éden. Eu não sei se alguém tem algum comentário a mais. Poderíamos falar disso sobre horas, mas não sei se alguém tem, eu vou abrir. Eu só queria fazer um comentário para finalizar, que enquanto a gente estava discutindo esse tema de quarta-feira, me veio à mente um trecho do livro de Ellen White que se chama A Ciência do Bom Viver. No capítulo 42, o título desse capítulo é Uma Experiência Elevada. E lá, quase no final desse capítulo, ela cita o seguinte, eu vou ler para vocês, que é muito interessante e se harmoniza com a nossa discussão agora. Ela fala o seguinte: a simples audição de sermões sábado após sábado, a leitura da Bíblia de ponta a ponta, ou sua explicação verso por verso, não nos aproveitará nem aos que nos ouvem, se não vivemos as verdades da Bíblia em nossa experiência habitual. A vontade e os afetos devem ser submetidos ao domínio da palavra de Deus. Então, pela obra do Espírito Santo, os preceitos da palavra se tornarão princípios de vida. Eu achei muito pertinente, porque engloba, acho que até aqui, até quarta-feira, o que o João iniciou falando, todos os demais também. Que não adianta nada a gente olhar para a Bíblia, ainda que com uma ciência, uma consciência de que esse livro é um livro divino, se a gente não tiver sendo auxiliado pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, né? Porque a mera leitura da palavra de Deus não nos transforma. O que nos transforma é a leitura da palavra de Deus com o Espírito Santo agindo sobre nós. Isso muda e transforma o ser humano. Maravilha. E na verdade, a lição de quinta-feira, né, é uma recapitulação do que a gente já está falando, né? Então, vamos fazer assim, vamos começar com a Rose, e aí depois o Rony pega de novo, e aí o Rony termina. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer. Rose, então, recapitule para a gente a lição de quinta, e depois eu passo para o Rony. Ok. Acho que essa é a parte mais importante da lição, na verdade, porque diz por que é importante a interpretação. E eu queria ler Neemias, capítulo 8, do verso 1 a 3. E diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. E aí o verso 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Então, primeiramente, que não havia distinção, todos eram convidados. Todos aqueles que tinham a capacidade mental de entender foram convidados para estarem ali. Por quê? Porque o objetivo principal da Bíblia é a salvação da humanidade, é a nossa salvação. Então, a Bíblia é para todos, sem distinção de raça, de cor, de onde veio. O objetivo dela é nos mostrar, nos fazer ter um relacionamento com Deus e, a partir daí, entender a nossa natureza pecaminosa, a nossa dependência de Deus e
a salvação que está disponível para a gente. Inclusive, a lição usa Mateus 16, 26, que diz assim: e que ganho temos se ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Porque se a gente não estudar a Bíblia, se a gente não for a Bíblia com o objetivo de encontrar o caminho da salvação, então não tem valor nenhum. E é por isso que a interpretação é tão importante. Porque se a gente interpretar a Bíblia de maneira errada, ou como eu acho, ou como eu penso, eu provavelmente não vou chegar não vou chegar no meu destino final, que é a salvação, que é a vida eterna. Também achei bem interessante 2 Pedro 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, que diz assim. Na verdade, eu vou começar no verso 14. Diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Mas aí vem o conselho: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Então, há assuntos difíceis na Bíblia de se entender? A gente falou, pessoas que não têm muita educação, que não têm leitura, são capazes de entender a Bíblia? Sim, mas há assuntos difíceis também que a gente não consegue interpretar, não consegue entender, mas Deus foi tão cuidadoso que Ele, na sua palavra, Ele deixou o assunto principal, que é a salvação da humanidade, é acessível a todos. Independente de onde eu vim, independente da minha cultura, independente do meu nível educacional, todos aqueles que se chegarem a Ele, subordinados. Olha que fala que para a gente prestar atenção para que a gente não seja como esses insubordinados, aqueles que acham que sabem tudo, aqueles que acham que a ciência responde tudo, ou que a cultura é o mais importante. Desde que a gente chegue à palavra de Deus com humildade, com a mente aberta, esperando que o Espírito Santo fale conosco, Ele vai nos responder e Ele vai nos mostrar o caminho da salvação, que é conhecer a Ele mesmo. Amém. Obrigado, Rose. Com certeza, precisamos desse espírito humilde e teachable, né? Que estejamos sempre abertos à influência do Espírito Santo. Rony, agora a sua formação é advocacia, né? Você é advogado. Então, imagino que a interpretação para você seja algo muito importante, né? A questão da lei, da Constituição. Estou curioso para saber qual que é o seu take aí nessa lição de quinta. Fala para nós. Sim, João. Na verdade, é um prazer poder dividir essa parte de quinta-feira com você, Rose. Eu creio que essa questão da interpretação, a grande questão, a pergunta que é levantada na quinta-feira é justamente por que a interpretação é importante, se referindo, obviamente, à Bíblia.
Mas eu fiz um enfoque também para a nossa sociedade. Será que na sociedade a interpretação é importante? Será que a gente convive com a hermenêutica, que é a ciência que estabelece as várias regras para a interpretação, como a Luana disse lá no início? A gente chega numa resposta positiva. Se a gente olhar, por exemplo, eu separei duas áreas. Uma que não é o meu campo de atuação profissional, que é a medicina, mas que utiliza da interpretação no dia a dia. Por exemplo, quando um paciente vai até um consultório, uma clínica médica, um hospital, com alguns sintomas, ele não está se sentindo bem, ele entende que alguma coisa está errada com o organismo, com o corpo dele. E o médico, naquele momento, ele vai fazer uma análise clínica e vai falar, isso pode ser uma alta dosagem de açúcar no sangue, você está com alguns sintomas que podem indicar uma pré-diabetes, por exemplo. Ou isso pode ser um cálculo renal, né? E com auxílio, muitas vezes, da medicina suplementar, que seria através dos laboratórios, ele faz o encaminhamento desse paciente, vai fazer um exame laboratorial e o MEI vai confirmar, na verdade, aquela suspeita, entre aspas, de que o médico já tinha inicialmente. Realmente você está com uma dosagem alta de açúcar no sangue e você precisa tomar algumas providências. Vamos iniciar um tratamento. Também na área jurídica, como o João já iniciou, que é a minha área de atuação profissional também, a hermenêutica é extremamente importante. Ela é vital. E eu vou tentar resumir isso rapidamente para vocês. Por que a hermenêutica é importante, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo de algumas discussões jurídicas muito importantes no Brasil, né? A estrutura do Poder Judiciário, ela estabelece alguns graus que são denominados como instâncias. Essas instâncias, primeira, segunda e instância superior, ela estabelece aonde vai começar a discussão jurídica, tá? Então, pode começar no fórum da cidade, que seria a primeira instância, no caso. Quem é culpado por aquele acidente de trânsito que ocasionou um dano material às partes que estão discutindo nesse processo, né? Então, com a sentença nessa primeira instância, as partes vão dizer se concordam ou não, e daí se vai terminar a discussão ali ou não. Mas o próprio juiz leva em consideração interpretações dos tribunais superiores, né? Podem ser os tribunais regionais, pode ser o Superior Tribunal de Justiça, que discute algumas matérias diferentes de leis infraconstitucionais, conflito entre essas leis ou desrespeito entre essas leis, estabelece, olha, aquele que causa dano material a outra pessoa, ele tem que ressarcir, né? Mas também pode levar essa questão para uma questão no Tribunal Constitucional, que no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, o STF, tão falado ultimamente, mas essa é a estrutura jurídica. E dentro dessa estrutura jurídica, a interpretação, o juiz lá de primeira instância, quando vai proferir uma sentença, ele olha para a instância superior e fala como os tribunais têm decidido sobre casos semelhantes, né? E essa interpretação dos tribunais superiores dá uma direção para que ele interprete a lei para aquele caso concreto, né? Então, quer dizer, quando a gente fala que a interpretação é importante para a nossa vida espiritual, para a nossa leitura da Bíblia, que é onde nós temos o nosso maior bem, né? Que é a nossa vida, que é a vida eterna. Quando a gente fala disso, a gente não está falando de algo que é distante do nosso dia a dia. A interpretação ela permeia todos os atos da sociedade, né?
Seja desde você encontrar com uma pessoa na calçada e falar, olha, eu devo dizer bom dia ou não, né? Desde essa decisão de uma ação que é uma norma moral, digamos assim, ou cultural, até a uma questão jurídica ou até a uma questão espiritual, uma questão religiosa. Para concluir, até para não alongar muito, mas tem uma parte muito importante que eu achei da lição, que ela vem ressaltar o seguinte: da mesma forma que os tribunais de justiça se atentam para as decisões dos tribunais superiores, para que haja uma coesão dentro do sistema judiciário, ou seja, realmente aquele que bate com o seu carro atrás do outro carro, o carro que está na frente, tem que pagar. Então, como que se chegou a essa conclusão, né? Bom, decisões reiteradas e gera uma decisão unificada que fala, olha, se você bater atrás do carro de uma pessoa, você nem precisa discutir porque você já é culpado, né? E a interpretação da Bíblia é extremamente importante, ela ter uma unificação também. Nós sabemos que essa unificação ela vem pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, porque ela traz uma coesão tanto da doutrina da igreja quanto da missão que a igreja desempenha junto à sociedade, né? Lá no finalzinho da lição ela vem dizendo o seguinte, acho que compensa até ler. Mas saber... Espera que eu perdi aqui. A interpretação das escrituras é um assunto vital à saúde teológica e missiológica da igreja. Sem uma interpretação correta da Bíblia, não pode haver unidade na doutrina e no ensino e, portanto, nenhuma unidade na igreja e em nossa missão. Uma teologia precária e distorcida inevitavelmente leva a uma missão deficiente e distorcida. Então, isso nos traz à luz a importância da interpretação da Bíblia. A gente tem uma coesão daquilo realmente a Bíblia fala, daquilo que realmente Deus gostaria de transmitir para nós, né? Seja das coisas mais simples, como o João bem ressaltou, ou seja das coisas mais complexas, como as profecias que estão sendo tão trabalhadas nesse momento que a gente está vivendo, esse momento histórico que a gente está vivendo. Mas o que a gente deve saber e sempre lembrar é que, a interpretação é extremamente importante e que, 2, nós devemos sempre orar para que Deus nos dê a compreensão da palavra e o auxílio do Espírito Santo para quando nós abrimos a palavra de Deus. Muito obrigado, Rony. É fantástico ver os paralelos entre a área jurídica e as jurisprudências, né? E como a gente, como igreja, tem a tarefa de interpretar a Bíblia para nós mesmos nos dias de hoje, né? E é uma obrigação do cristão, né? De ler a Bíblia e interpretar o que significa para a vida própria dele, né? Eu vejo muitos cristãos falando, eu estudo muito a Bíblia, eu ouço um sermão por dia, né? É importante você ouvir um sermão, é muito importante, você aprende bastante, mas não substitui você pegar e ler aquele verso na Bíblia, ler o capítulo inteiro da Bíblia, ler o livro inteiro, porque o pregador está fazendo uma contextualização, uma interpretação, que é importante você aprender, mas você tem que fazer a sua própria também. Muito obrigado, pessoal, a todos pela participação. Eu queria encerrar com esse verso de Salmos, que para mim é muito especial, que é Salmos 139, 23 e 24. E depois o Pitu vai fazer uma oração. Eu só queria falar a nova versão transformadora. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há algo em mim que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Eu acho que isso resume bem, porque é a oração onde Deus nos conhece e Deus prova nossos pensamentos, mas Ele mostra
e nos guia no caminho através da Bíblia. E é o nosso papel como cristão de pegar essa oração, essa conversa com Deus e transformar numa conversa dinâmica através do estudo da Bíblia. Que Deus os abençoe. Foi muito bom revisar esse estudo da lição com vocês. E semana que vem estamos aqui de novo. Petu vai encerrar com uma oração. Obrigado, João, por ter liderado hoje. Então, oremos. Bondoso Pai, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. E muito obrigado por nos ajudar a entender e esclarecer como melhor interpretar a Tua Palavra. Esteja com cada um de nós, esteja com cada um também ouvindo esta mensagem, que o Espírito Santo toque o coração de cada um e nos ilumine e nos dê motivação para estudar cada dia mais a Tua Palavra, para que um dia todos nós possamos estar nas nações celestiais. Abençoe a cada um aqui, a cada um ouvinte, nas suas atividades, e dê uma boa semana para cada um, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Um abraço. Até semana que vem.